Olá, sejam bem-vindos ao canal Estudos da Doutrina Espírita. Vamos dar continuidade às nossas reflexões, à abordagem desta obra que deu origem à doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos. Você pode continuar acessando gratuitamente todos os vídeos que já postamos aqui no canal do YouTube, também no blog pessoal do Facebook. Você acessa desde os primeiros vídeos e faz um curso online gratuito de O Livro dos Espíritos. Nós já estamos na terceira parte desta obra, que trata das leis morais. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 10 da Lei de Liberdade. Acompanhe comigo. Nesse capítulo, nós vamos estudar os tópicos liberdade natural, escravidão, liberdade de pensar, liberdade de consciência, livre-arbítrio, fatalidade, conhecimento do futuro e o resumo teórico do móvel das ações humanas. Vamos iniciar. Primeiro tópico, liberdade natural. É a pergunta 825. Allan Kardec fez a pergunta aos espíritos: haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se de gozar de absoluta liberdade? E os espíritos respondem que não, porque todos precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. Então, se pensarmos em liberdade, em que possamos ser totalmente independentes uns dos outros, isso não é possível. Porque tudo que temos, tudo que realizamos, onde quer que formos, seja qualquer parte do mundo, em qualquer realização que estabeleçamos, seja ela inclusive pelo pensamento, estaremos sempre em contato uns com os outros. Pergunta 826. Em que condições poderia o homem gozar de absoluta liberdade? E os espíritos respondem: nas do eremita no deserto. Desde que juntos estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos, que lhes cumpre respeitar. Não mais, portanto, qualquer deles goza da liberdade absoluta. Então, mesmo que optássemos em suposta condição de busca de paz, para viver longe de tudo e de todos, nós ainda precisaríamos uns dos outros. E mesmo com duas pessoas, já haveria essa necessidade recíproca de respeito, de atenção aos direitos de cada um. Questão 827. A obrigação de respeitar os direitos alheios tira o homem o de pertencer-se a si mesmo? Uma pergunta bem profunda, de alta complexidade filosófica, que Kardec realiza no que diz respeito à ideia de nós sermos senhores de nós mesmos, senhores dos próprios atos, das próprias escolhas, do que vamos pensar, do que não vamos pensar, do que podemos fazer e não podemos fazer. Isso tira essa obrigação? E os espíritos respondem: de modo algum, porquanto este é um direito que lhe vem da natureza. Então, enquanto nós não formos nós mesmos, enquanto não estivermos bem resolvidos dentro de nós mesmos, não importa onde estejamos, com quem estejamos, o que estejamos fazendo, estaremos sempre nos desgastando por conta dessa necessidade de recuperação íntima desses valores. Questão 828. Como se podem conciliar as opiniões liberais de certos homens com o despotismo que costumam exercer no seu lar e sobre os seus subordinados? Então, isso ocorre muito dentro dos lares. Essa ideia de supremacia, de constrangimento, de imposição sobre valores, distinção entre pessoas,
Como se pode conciliar essa condição com as opiniões de certos homens? E os espíritos respondem: eles têm a compreensão da lei natural, mas contrabalançada pelo orgulho e pelo egoísmo. Quando não representam calculadamente uma comédia, sustentando princípios liberais, compreendem como as coisas devem ser, mas não as fazem assim. Então, nós temos que ser a mesma pessoa, dentro de casa, na sociedade, dentro da casa espírita, dentro do núcleo religioso e fora dele, para que não façamos das condições da consciência essa duplicidade de vida. Isso é uma espécie de conflito que precisamos resolver para que sejamos transparentes e busquemos a realização da convicção e amadurecimento da formação da personalidade. Kardec faz a subpergunta A. Se eles hão na outra vida levados em conta os princípios que professaram neste mundo, ou seja, nossas convicções que nós acalentamos, que desenvolvemos, que divulgamos e vivenciamos, elas serão levadas em conta na próxima encarnação? Quanto mais inteligência tem o homem para compreender um princípio, tanto menos excusável é de o não aplicar a si mesmo. Isso significa: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Ou seja, quanto mais conhecermos, mais teremos responsabilidade em agirmos em função do que conhecemos. Em verdade vos digo que o homem simples, porém sincero, está mais adiantado no caminho de Deus do que o que pretende parecer o que não é. Então, toda superficialidade, toda ação de ilusão, de aparências, elas não são a realidade do que realmente trazemos dentro de nós. É preciso que venhamos a nos enxergar com clareza e fazer a distinção do bem e do mal, realizarmos o processo de transformação moral, e aí seremos livres com os princípios do Evangelho de Jesus. E o próximo tópico é o da escravidão. É a pergunta 829. Haverá homens que estejam por natureza destinados a ser propriedade de outros homens? Essa concepção de que o ser humano possa ser propriedade de alguém está, por natureza, concedida? E os Espíritos respondem: é contrária à lei de Deus. Toda sujeição absoluta de um homem a outro homem. A escravidão é um abuso da força. Desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. Então, nós não temos que combater o mal fora de nós, mas o que está dentro de nós, realizando o progresso através da educação do espírito. E assim, mais qualificados, seremos mais úteis e mais justos no mundo. Kardec vem dar sua contribuição. É contrária à natureza a lei humana que consagra a escravidão, pois que assemelha o homem ao irracional e o degrada física e moralmente. Questão 830. Quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, são censuráveis os que dela aproveitam, embora só o façam, conformando-se com o uso que lhes parece natural? Ou seja, isso é uma cultura de um povo. A sociedade já age assim, isso é lei. Se alguém fizer isso desse costume, se aproveitar dela, vai ter comprometimento? O Espírito responde: o mal é sempre o mal. Não há sofisma que faça se torne boa uma ação mal. Ou seja, não há uma ideia ilusória de convencimento que possa justificar o mal. A responsabilidade, porém, do mal é relativa aos meios de que o homem disponha para compreendê-lo. Aquele que tira proveito da lei da escravidão é sempre culpado de violação da lei da natureza. Mas, como em tudo, a culpabilidade é relativa. Tendo-se a escravidão introduzida nos costumes de certos povos, possível se tornou que, de boa fé, o homem se aproveitasse dela como de uma coisa que lhe parecia natural. Entretanto, desde que, mais desenvolvida e, sobretudo, esclarecida pelas luzes do cristianismo, sua razão lhe mostrou que o escravo era um seu igual perante Deus. Nenhuma desculpa mais ele tem.
Então, aí está a caridade da divulgação, os valores, os direitos de todos nós. Somos todos filhos de Deus, espíritos criados à sua imagem e semelhança, e, uma vez conhecendo isso, não temos nenhum direito de tomar posse e propriedade do ser humano. Questão 831. A desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas sob a dependência das raças mais inteligentes? Então, essa desigualdade não acaba sendo uma condição para isso ocorrer? Sim, mas para que estas as elevem, não para embrutecê-las, ainda mais pela escravidão. Durante longo tempo, os homens consideram certas raças humanas como animais de trabalho, munidos de braços e mãos, e se julgaram com o direito de vender os dessas raças como bestas de carne. Consideram-se de sangue mais puro os que assim procedem. Insensatos. Nada veem senão a matéria. Mais ou menos puro não é o sangue, porém o espírito. Então, mais uma vez, a visão de espírito nos tira essa ideia material de superficialidade e, consequentemente, a admissão de que alguém seja inferior a nós. Pergunta 832. Há, no entanto, homens que tratam seus escravos com humanidade, que não deixam lhes falte nada, e acreditam que a liberdade os exporia a maiores privações. Que dizeis disso? Então, o senhor do engenho lá, ele é bom, dá alimento, moradia, cuida, trata bem com respeito. Isso seria algo a desconsiderar ou em acréscimo? Digo que esses compreendem melhor os seus interesses. Igual cuidado dispensam aos seus bois e cavalos, para que obtenham um bom preço no mercado. Não são tão culpados como os que maltratam os escravos, mas nem por isso deixam de dispor deles, como de uma mercadoria, privando-os do direito de se pertencerem a si mesmos. Então, um tratamento que se faz supostamente de bondade por interesse material ainda é o nascimento do bem de forma ainda bem diminuta, que merece cuidados mais apreciados no valor do espírito. Então, assim, vamos conhecendo as diretrizes libertadoras do bem do Evangelho de Jesus, considerando-nos como espíritos, e que a superficialidade do corpo, da cor, da nacionalidade, da raça, seja qual for a ocupação em que viemos a realizar, a condição social, nós todos temos a equivalência na criação divina, somos todos iguais, devemos respeito uns aos outros, amor ao próximo, tratamento equivalente, qualificação pessoal para a melhora da sociedade. Vamos continuar vibrando e conectados a essa obra que nos leva a Jesus e os seus ensinamentos hoje e sempre. Grande abraço e até o próximo vídeo.